Salmo, capítulo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Deixando um pouquinho a modéstia de lado, eu posso dizer para vocês que eu sempre fui um bom aluno na escola. Eu fazia as minhas bagunças, eu bagunçava, eu gostava de sentar atrás, né? Então eu fazia a parte daquele grupinho sempre que quando o professor saía de sala de aula, era o primeiro a arrancar uma folha do caderno, fazer uma bolinha e jogar nos outros, para começar uma guerrinha de papel, né? De bolinha de papel na sala de aula, mas eu tirava notas boas. E eu nunca fui de matar aula. Então, apesar das minhas falhas, eu sempre fui um bom aluno. Nunca matei a aula, sempre tirei notas boas. Mas havia alguns momentos em que eu tinha que faltar a aula, quando eu ficava doente. E eu não sei como é que é hoje, mas pelo menos na minha época, se eu faltasse num dia qualquer em que não houvesse nenhum tipo de prova, eu não tinha necessidade de justificar a minha falta. Mas se eu faltasse num dia de prova, para que eu tivesse o direito de fazer a prova que eu perdi, eu deveria de justificar a falta. Eu faltei por causa disso, estava doente, ou por qualquer outro motivo. Tinha que justificar a falta para poder fazer em outro dia aquela prova que eu havia perdido. Mas o que isso tem a ver com Salmo 6? Quando nós oramos a Deus, nós temos que aprender a justificar os nossos pedidos da mesma forma que nós justificávamos as nossas faltas na escola. Por que Deus nos daria aquilo que nós pedimos a Ele, se nós nem nos importamos em justificar aquilo que nós estamos pedindo para Ele? Por que o professor, a professora deixaria a gente fazer a prova num outro dia? Se a gente não se desse o trabalho de justificar por que nós faltamos no dia da prova. Porque Deus responderia às nossas orações se nós não justificamos o porquê nós estamos pedindo o que estamos pedindo. Por que Deus acharia importante os pedidos que nós fazemos a Ele se nós mesmos não os achamos importantes? Se nós mesmos não nos damos o trabalho de argumentar com Deus do porquê Ele deve dar aquilo que nós estamos pedindo. Por que Deus acharia importante aquilo que nós não achamos importante? O Salmo 6 nos ensina, muitos outros salmos também nos ensinam o mesmo, mas o Salmo 6 nos ensina que se nós nos importamos com aquilo que nós pedimos a Deus em oração, nós vamos nos dar o trabalho de justificar os nossos pedidos a Deus e explicar a importância desses pedidos nas nossas orações. Esse é um dos pontos
que nos ensina o Salmo 6. Além disso, nós aprendemos com Davi, nesse salmo, que enquanto nós oramos a Deus, nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, pedindo a Ele misericórdia e salvação. E além disso, nós aprendemos também que muitas vezes devemos denunciar os nossos inimigos a Deus. Então é isso que o Salmo 6 nos ensina. Confessar os nossos pecados, justificar os nossos pedidos a Deus e então denunciar em oração os nossos inimigos. Você quer que Deus aceite e atenda às suas orações? Você vai fazer aquilo que eu fazia quando eu perdi algum dia de prova na escola. Se você quer que Deus aceite e atenda as suas orações, você deve aprender a justificar tudo aquilo que você pede a Deus. Confesse os teus pecados, justifique os teus pedidos, denuncie os teus inimigos e Deus aceitará a tua oração. É isso que o Salmo 6 nos ensina. O primeiro ponto que o Salmo 6 nos ensina é exatamente a confessarmos os nossos pecados a Deus. Isso nós vemos nos versículos de 1 até o 3. No versículo 1, Davi escreve: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Nós sabemos que Davi está confessando os seus pecados, porque nesse versículo aqui, Davi reconhece que ele está debaixo da repreensão e do castigo de Deus. No versículo 1, Davi reconhece que ele está debaixo da repreensão e do castigo de Deus. Nós não sabemos qual é a ocasião na vida de Davi na qual ele escreveu este salmo. Tudo que nós sabemos é que Davi reconhece que Deus tinha razões para repreendê-lo e castigá-lo. Deus nos repreende e castiga quando nós, seus filhos, o desobedecemos e pecamos contra ele. São nesses momentos que Deus nos castiga. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por eles és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo o que recebe por como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos, filhos bastardos. Além disso, tínhamos nossos pais para nos disciplinar e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Pois eles, os nossos pais naturais, nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus os disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Isso aqui é Hebreus 12, versículos 4 até o 11. O escritor de Hebreus nos ensina que Deus nos disciplina para o nosso próprio bem. Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para que nós participemos da sua santidade e para dessa forma estarmos aptos a vivermos eternamente com Ele. Então, Davi está sendo disciplinado por Deus para o bem dele. Para que Davi seja participante da santidade de Deus. Para que Davi esteja apto a viver eternamente com Deus. É por isso que ele está sendo disciplinado, é por isso que Deus o está repreendendo, é por isso que Deus o está castigando. É isso que o escritor de Hebreus nos ensina. Mas o que o escritor de Hebreus não nos ensina, porque Davi já havia nos ensinado isso no Salmo 6, é que nós podemos orar a Deus para que a disciplina dele, o castigo dele sobre nós, sejam abrandados.
O escritor de Hebreus não nos ensina isso. Mas Davi aqui nos mostra que é possível que, estando nós debaixo da disciplina de Deus, estando nós debaixo da repreensão de Deus, estando nós debaixo do castigo de Deus, é possível que nós oremos a Deus para que a sua disciplina, o seu castigo sobre nós sejam abrandados e então encerrados, terminados. Sabia que ou por um, ou por vários pecados específicos, ele merecia a repreensão de Deus, ele merecia o castigo de Deus, ele merecia a disciplina de Deus. Davi sabia disso. Mas mesmo reconhecendo que Deus estava corretíssimo em discipliná-lo, Davi pede que Deus abrande a repreensão e encerre o castigo. Ele diz no verso 1, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. E ao pedir que Deus alivie a repreensão e então encerre o castigo, Davi apela para a misericórdia de Deus. Versículos 2 e 3. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Davi apela para a misericórdia de Deus. Davi diz, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu estou fraco. A nossa versão aqui diz, porque eu sou fraco, né? Mas é melhor nós entendermos as palavras de Davi como estou fraco. A repreensão e o castigo de Deus sobre Davi eram tão pesados. A repreensão e o castigo de Deus sobre Davi eram tão pesados que Davi enfraqueceu. Davi enfraqueceu no seu corpo e na sua alma. Davi estava tão fraco no seu corpo e na sua alma, por causa do castigo e da repreensão de Deus, que é como se ele estivesse doente. Ele se sentia doente com o peso da repreensão e do castigo de Deus. Por isso que ele diz, cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Então, no início do versículo 3, até a minha alma está perturbada. Ao falar acerca do seu corpo, acerca da fraqueza do seu corpo, Davi não fala da sua carne, porque a carne em nós é algo frágil. Né? Facilmente nós cortamos a nossa carne. A carne em nós é algo fraco. Agora não estou falando carne do ponto de vista do Novo Testamento, que diz respeito ao pecado. Não, eu estou falando da nossa carne realmente. A nossa carne é frágil. Várias vezes eu estou trabalhando, estou fazendo alguma coisa, estou serrando alguma madeira, pregando alguma coisa, parafusando algum parafuso, e daqui a pouco eu olho para o meu braço e eu vejo que por alguma razão, eu me machuquei. E às vezes está sangrando e eu nem percebi que eu me machuquei. A gente se machuca de forma muito fácil. Ao falar do seu corpo, Davi não fala da sua carne. Davi fala da parte mais forte que existe em nós. Os nossos ossos. Aquilo que nos dá sustentação, aquilo que possibilita que nós fiquemos de pé. Aquilo que sustenta todo o nosso corpo. Davi fala que os seus ossos estão perturbados. Ele não tem mais força em si mesmo. O peso e a repreensão de Deus sobre Davi eram tais que é como se os ossos de Davi não conseguissem mais cumprir o propósito. O esqueleto de Davi estava fragilizado. Esse sofrimento de Davi no seu corpo não era pequeno, tampouco era pequeno o sofrimento da sua alma. No início do versículo 13, ele diz, até a minha alma está perturbada. As emoções de Davi, os seus pensamentos e tudo aquilo que diz respeito ao seu ser interior, tudo isso estava perturbado em Davi.
Na semana passada, nós ressaltamos no Salmo 5 que Davi falou de oferecer as suas orações a Deus todas as manhãs. Davi diz que todas as manhãs Deus seria obrigado a ouvir as suas palavras. Todas as manhãs Deus seria obrigado a ouvir as suas orações. E nós perguntamos, por que pelas manhãs? Por que não ao meio-dia? Por que não à tarde? Por que não à noite? Por que não à meia-noite? Por que pela manhã? E a resposta que nós demos é que talvez a dor que Davi sentia no Salmo 5 era tão grande naquela ocasião, que se ele não tirasse a dor do seu peito e a oferecesse em oração a Deus logo cedo de manhã, Davi simplesmente não conseguiria sair da cama. Se ele não oferecesse a Deus a sua dor em oração todas as manhãs, Davi simplesmente não conseguiria sair da cama. No Salmo 6, Davi não fala de orar pela manhã. Mas a dor que Davi sente nesse salmo é comparável, é semelhante à dor que ele sentia enquanto ele escreveu o Salmo 5. Davi foi um homem de dores, experimentado nos trabalhos e que sabia o que era sofrer. Basta nós lermos o livro de Salmos. Grande parte dos salmos que Davi escreveu são salmos os quais ele está lamentando diante de Deus as suas dores, os seus sofrimentos. Davi, por toda a grandeza que Davi tinha, ele era igual a nós. Nós, de uma forma geral, somos muito egocêntricos. Nós não enxergamos ninguém além de nós mesmos. Nós pensamos que, de todos os filhos de Deus, apenas nós somos atribulados. De todos os filhos de Deus, apenas nós enfrentamos sofrimentos. Apenas nós sentimos dores no corpo e na alma. Apenas nós choramos e gememos. Mas a verdade é que, com relação aos sofrimentos e tribulações, dores e lágrimas, nós não somos mais especiais do que qualquer outro filho de Deus. Na verdade, com relação a qualquer assunto, nós não somos mais especiais do que qualquer outro filho de Deus. Mas especialmente com relação ao sofrimento, tribulação, nós não somos especiais do que qualquer outro. O que eu quero dizer aqui é que nenhum de nós deve olhar para si mesmo e pensar que de todos os filhos de Deus, apenas eu sofro, só eu tenho tribulação, só eu choro, só eu derramo lágrimas, só eu gemo de dores. É um tanto quanto difícil acreditar isso nos dias de hoje. Que não somos apenas nós que sofremos. É um tanto quanto difícil acreditar nisso hoje, especialmente com o advento das redes sociais, né? Porque nas redes sociais todo mundo tem que estar feliz. Né? Nas redes sociais todo mundo deve estar vivendo a sua melhor vida agora. Mas a verdade é que todos os filhos de Deus passam por tribulações, sofrimentos e muitas lágrimas. É verdade que nem todos nós sofremos, nem todos nós enfrentamos os mesmos tipos de dificuldades.
Tem filhos de Deus que enfrentam doenças. Enquanto outros não. Já outros enfrentam dificuldades financeiras. Já outros enfrentam dificuldades na família. São tribulações diferentes, são sofrimentos diferentes, mas todos nós sofremos. Nós não compartilhamos os mesmos sofrimentos e tribulações, mas todos nós sofremos, todos nós choramos, todos nós, por vezes, nos desesperamos, todos nós somos atribulados. E o que a gente deve entender é que nem sempre os sofrimentos que nós enfrentamos, eles são resultado da disciplina de Deus sobre nós. Nem sempre. Mas ainda que nem sempre os sofrimentos sejam resultado da disciplina de Deus sobre nós, mesmo sabendo disso, sempre é bom e sábio nós analisarmos as nossas vidas à luz da palavra de Deus, todas as vezes que enfrentamos alguma dificuldade. Sempre é bom e sábio fazer isso. E se encontrarmos algum pecado, confessemos a Deus este pecado com verdadeiro arrependimento e genuína fé. Porque talvez é por aquele pecado que Deus está nos disciplinando. Então o sofrimento veio, a tribulação veio, a dificuldade veio. Eu vou analisar a minha vida à luz da palavra de Deus para ver se eu tenho algum pecado na minha vida. Eu encontrei um pecado, ou 2, ou 3, ou 4, eu confesso esses pecados a Deus com arrependimento e fé. E então, junto com Davi, nós devemos clamar pela misericórdia de Deus, como Davi fez aqui. Clamar pela misericórdia de Deus, para que Deus abrande a sua repreensão e encerre o seu castigo sobre nós. Porque, afinal de contas, nós já nos arrependemos, nós já confessamos o pecado a Deus. Não há mais necessidade para que Deus nos discipline. Agora, só faz sentido fazermos essa oração se verdadeiramente nós nos arrependemos do pecado. Porque você acha que Deus encerrará a sua disciplina sobre nós se nós teimarmos em continuar na prática do pecado pelo qual Ele está nos disciplinando? Imagine você. Você já está cansado do teu filho te desobedecer. E tu diz para o teu filho, para a tua filha, se fizer mais uma vez isso, vai ser castigado. Vai ficar uma semana sem celular, por exemplo, castigo. E o teu filho vai lá e faz aquilo que ele não deveria fazer, ele te desobedece. O que você faz? Você aplica o castigo, você recolhe o celular e diz, bom, a partir de agora, tu vai ficar uma semana sem o celular. Agora imagina que no meio da semana, o teu filho, a tua filha, peça para que você tenha misericórdia. Peça para que você encerre o castigo. Mas ao mesmo tempo em que eles estão pedindo isso, você percebe que eles não estão dispostos a te obedecer. Eles estão pedindo para que você encerre o castigo, para que você devolva o celular para eles, para que eles possam continuar fazendo o que quer que eles fazem com o celular. Mas você percebe que eles não estão dispostos a te obedecer. O que você faz? Você encerra o castigo? Ou não? Se você encerrar o castigo nessas condições, você é um péssimo pai, você é uma péssima
mãe. Mas Deus não é um péssimo pai. E como um bom pai que Deus é, Deus encerrará o castigo apenas quando nós estivermos verdadeiramente arrependidos e dispostos a obedecê-lo. Se arrependa dos seus pecados e ore a Deus, pedindo que pela misericórdia dele, ele abrande e retire a disciplina dele de sobre ti. Confesse os seus pecados a Deus e Deus atenderá às suas orações. Mas não basta confessar os pecados para que Deus atenda às nossas orações. Para que Deus responda às nossas orações, nós devemos aprender a justificar os pedidos que nós fazemos a Deus, como nós veremos os versículos a seguir. No final do versículo 3, Davi confessa a Deus a extensão da sua dor e desespero quando ele diz: mas tu, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai ficar me castigando? Até quando o Senhor vai ficar me repreendendo? Até quando o Senhor vai continuar causando dores no meu corpo e na minha alma? Davi não está aqui sendo desrespeitoso para com Deus, mas ele está expressando o seu desespero diante da demora de Deus em responder às suas orações. Até quando? Até quando o Senhor vai se negar a responder aquilo que eu estou pedindo? E então no versículo 4... Davi escreve o seguinte: volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Davi implora para que Deus se volte para ele e livre a sua alma do sofrimento e o salve daquela tribulação que lhe causa dores e o enfraquece. O sentimento que Davi tinha era que Deus lhe havia virado as costas. Na linguagem do Antigo Testamento, a face de Deus virada para o seu povo era o sinal da bênção de Deus. Deus dar as costas para alguém era sinal da maldição de Deus. O sentimento que Davi tinha é que Deus havia virado as costas para Davi. E por isso Davi então fala no versículo 4: torna-te para mim. Vira de novo a tua face para a minha direção. Davi sabia que quando Deus se voltasse para ele, Deus não conseguiria reter a sua bondade. E o livraria e salvaria daquele sofrimento. Mas Davi não para por aqui. Ele continua a sua oração e na sua oração ele argumenta com Deus. Davi argumenta com Deus na sua oração, justificando o pedido de livramento e salvação que ele acabou de fazer. Eu preciso que o Senhor me livre, eu preciso que o Senhor me salve. E agora eu vou dizer por que eu preciso que o Senhor faça isso para mim. O primeiro argumento que Davi usa está no versículo 5. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Davi começa a argumentar com Deus na sua oração. E ele afirma que se Deus não o salvar, ele, Davi, vai morrer. Se o Senhor não fizer nada por mim, eu vou morrer. E se Davi morrer, Deus vai ficar privado do louvor de Davi. Porque, estando morto, como Davi poderia louvar a Deus? Na morte não há lembrança de ti. Davi diz a Deus: se eu morrer, eu não vou me lembrar do Senhor.
na sepultura. Quem é que pode te louvar estando na sepultura? Essa justificativa é bem interessante e bem ousada. Se Deus permitir que Davi morra, então Deus não mais receberá o louvor de Davi, porque os mortos não se lembram de Deus e nem o louvam. Lendo esse versículo, logo eu me lembro das palavras de Paulo aos Filipenses. Paulo está angustiado porque ele está preso e ele teme pela sua vida. Ele acha que talvez ele não vai sair da prisão. E não sair da prisão significava morrer, porque os romanos não tinham prisão perpétua. Paulo está temendo pela sua vida quando ele escreve aos Filipenses. E ele diz as seguintes palavras: pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que devo escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Para o crente, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque então, estando morto, o crente estará com Cristo, o que significa que o crente não apenas terá a lembrança de Deus na morte, como também terá a oportunidade de louvar a Deus enquanto estiver com Cristo. Será que Davi não sabia disso? Porque me parece que se Davi soubesse que o crente espera a ressurreição junto a Cristo com a possibilidade de louvar a Deus, Davi jamais argumentaria que se Deus o deixasse morrer, Deus ficaria privado do louvor que ele, Davi, lhe ofereceria caso estivesse vivo. A única conclusão que nós podemos chegar é que, pelo menos até o tempo em que escreveu este salmo, Davi não sabia que ao morrer, o espírito do crente espera a ressurreição junto a Deus e a Jesus. Davi não sabia disso. Mas como Davi não poderia saber disso? Como Davi não sabia disso? Porque a gente crê que Davi foi inspirado pelo Espírito Santo ao escrever essas palavras. Será que Davi não foi inspirado quando escreveu essas palavras? Claro que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas se ele foi inspirado pelo Espírito Santo, como então ele poderia não saber aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses? Essa é uma boa pergunta. A resposta que nós damos a essa pergunta é que Deus se revelou na história de forma gradativa. Se Deus tivesse revelado todas as verdades escriturísticas a Moisés, nós não teríamos necessidade que Deus também falasse por meio de Samuel, de Davi e dos profetas. Porque Deus já haveria revelado tudo o que ele queria revelar através de Moisés. Se Deus tivesse revelado todas as verdades escriturísticas a Moisés, Samuel, Davi e os profetas, nós não teríamos necessidade que Jesus nos revelasse Deus de forma mais perfeita e plena.
Se Deus tivesse revelado todas as verdades escriturísticas por meio de Moisés, Samuel, Davi, os profetas e Jesus, nós não teríamos necessidade da revelação que o Espírito Santo nos trouxe por meio dos apóstolos nas suas epístolas. Aprove a Deus que houvesse certas doutrinas que não fossem plenamente desenvolvidas nas escrituras hebraicas, nas escrituras no Antigo Testamento. Foi essa a vontade de Deus. E uma dessas doutrinas que não foi plenamente desenvolvida nas escrituras hebraicas é o destino dos crentes na morte enquanto eles esperam a ressurreição. Essa foi uma das doutrinas que não foi plenamente desenvolvida no Antigo Testamento. A gente deve perceber que a doutrina da ressurreição escatológica dos crentes incrédulos no último dia, essa doutrina sim foi bem desenvolvida no Antigo Testamento. O que não foi bem desenvolvido no Antigo Testamento é a doutrina que trata do estado intermediário. O que acontece com os crentes e com os incrédulos depois da morte, no intervalo entre a morte deles e a ressurreição final do último dia. Será que o fato de Davi não ter informações precisas acerca de como é o estado intermediário, do que acontece com o crente após a sua morte, enquanto ele espera a ressurreição, será que o fato de Davi não ter informações precisas acerca de como é o estado intermediário para os crentes invalida a argumentação dele diante de Deus? Para Davi, não. Para Davi, não invalida. Porque Deus sabia que Davi não poderia ter informações mais precisas acerca desse assunto, porque o próprio Deus vetou essas informações a Davi. Logo, quando Davi argumentou com Deus, dizendo que se Deus o deixasse morrer, Deus ficaria privado do louvor que Davi lhe prestaria se estivesse vivo, Deus aceitou esse argumento como válido. Deus aceitou esse argumento como uma justificativa válida para o pedido de Davi. Agora, de nós, Deus não aceitaria esse argumento. Deus não aceitaria esse argumento válido se ele saísse dos nossos lábios, porque nós conhecemos muito mais acerca do estado intermediário do que Davi sabia. Isso quer dizer então que a gente não pode aprender nada com o argumento de Davi? A gente pode aprender. E a gente pode incrementar esse argumento, tornando ele novamente válido. E se em vez de afirmarmos que se Deus nos deixasse morrer, Ele ficaria privado do nosso louvor, porque Ele não ficaria privado do nosso louvor, porque nós sabemos que nós estaremos com Cristo, tendo a possibilidade de louvar a Deus nos céus. Então, se em vez de afirmarmos que se Deus nos deixasse morrer, Ele ficaria privado do nosso louvor, nós disséssemos que Deus teria uma testemunha a menos neste mundo, caso Ele nos deixasse morrer. O argumento agora volta a ser válido. Porque os crentes, quando morrem, poderão louvar a Deus. Mas os crentes, depois da sua morte, não podem mais testemunhar ao mundo acerca de Deus. Vocês concordam?
Então agora a gente conseguiu tornar o argumento de Davi válido para nós. Digamos então que nós estamos numa situação de vida e morte. Seja por causa de uma doença, seja porque alguém está procurando nos matar. Nós estamos numa situação de vida ou morte. E nós vamos orar a Deus para que Ele não permita que nós morramos. Como eu posso justificar esse pedido a Deus? Nós podemos orar com base no Salmo 6 para que Deus nos livre da morte, porque se Ele não nos livrar, Ele terá uma testemunha a menos nesse mundo. Se Deus permitir que nós morramos, se Deus permitir que a doença que se abateu sobre nós nos mate, se Deus permitir que os nossos inimigos consigam nos matar, Deus terá uma testemunha a menos neste mundo. Esse é um argumento forte para colocar diante de Deus em oração. Se existe uma oração forte, poderosa, é esta. Se Deus permitir que eu morra, Ele terá uma testemunha a menos neste mundo. Mas, e aqui está um detalhe que é importantíssimo, para que Deus realmente aceite essa nossa argumentação, para que Deus considere esse argumento como sendo válido a ponto de justificar o pedido que nós fazemos a Deus de que Ele não permita que nós morramos, é necessário que verdadeiramente sejamos testemunhas dele neste mundo. Né? Porque imagine que Davi não louvasse a Deus estando vivo. Imagine que Davi não louvasse a Deus estando vivo. Aí Davi está orando a Deus, ele está com medo de que seus inimigos possam conseguir matá-lo. Davi ora a Deus: Senhor, me salva a minha vida, porque se eu morrer, eu não vou louvar ao Senhor, porque na morte nenhum louva. Deus vai olhar para Davi e vai dizer: tá bom, mas quando é que tu me louvou estando vivo? Da mesma forma nós estamos numa situação de vida ou morte. Por uma doença, porque alguém está querendo nos matar, não importa. Nós oramos a Deus para que Ele não permita que nós morramos. E nós dizemos para Deus, justificando nosso pedido a Ele, dizendo que se Ele permitir que nós morramos, Deus vai perder uma testemunha nesse mundo. Para que Deus aceite esse argumento, é necessário que nós sejamos testemunhas de Deus nesse mundo. Porque senão Deus simplesmente vai olhar para nós e vai dizer: tá bom, mas quando foi mesmo que tu deste testemunho acerca de mim ao mundo? Tu está dizendo que se eu permitir que tu morras, eu vou perder uma testemunha. Mas quando foi que tu testemunhaste de mim ao mundo? Essa argumentação modificada aqui, que nós fizemos com base no Salmo 6, talvez seja a justificativa mais poderosa que nós podemos apresentar a Deus numa situação de vida ou morte. Talvez não exista argumento mais forte do que esse. Se Deus permitir que eu morra, Ele vai perder uma testemunha neste mundo. Mas sendo assim poderosa, essa argumentação cobra de nós um comprometimento completo com a pregação do Evangelho aos incrédulos.
Porque do contrário, Deus vai dizer, tá bom, mas tu nunca testemunhou de mim ao mundo. Então eu não vou perder grande coisa deixando que tu morra. Davi continua com um segundo argumento agora. Davi apresentou o seu argumento mais forte nos versículos 5. Agora, no versículo 6, ele argumenta de forma: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Davi continua argumentando com Deus no versículo 6, apresentando como justificativa para o seu pedido os seus gemidos de dor e as suas lágrimas. Davi afirma estar tão cansado dos seus gemidos a ponto de que ele não aguenta mais gemer, ele está cansado de gemer. Ele não aguenta mais gemer de dor. E além disso, usando uma linguagem hiperbólica aqui, Davi diz que é obrigado a dormir numa cama molhada pelas suas próprias lágrimas. Davi diz, tudo que eu quero é poder dormir numa cama seca. Mas eu não consigo, porque toda vez que eu me deito na minha cama, eu sou obrigado a chorar, e eu choro tanto que eu molho a minha cama. Não porque eu fiz xixi na cama, não, eu molho a minha cama de tantas lágrimas que eu derramo. Será que o Senhor não pode permitir que eu durma numa cama seca? Será que o Senhor não pode me dar um descanso dos meus gemidos? Eu já estou cansado de gemer. Eu não aguento mais gemer de dor. Tudo que eu quero é não gemer mais. Tudo que eu quero é poder dormir uma noite de sono numa cama seca, que não foi molhada pelas minhas próprias lágrimas. Será que o Senhor pode me ajudar? Será que o Senhor pode fazer algo a respeito? E então, no versículo 7, ele diz o seguinte: já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Davi apresenta o seu último argumento a Deus, afirmando que a mágoa causada pelos seus inimigos é tal que a sua própria visão está prejudicada. Davi está com os seus olhos, os olhos de Davi são como os olhos de uma pessoa velha. Ele já não enxerga muito bem. Por que ele não enxerga muito bem? Porque ele já chorou tanto que os olhos dele desacostumaram a enxergar. Deus nos deu os olhos para que nós enxerguemos o mundo exterior. Só que Davi não usava mais os seus olhos para enxergar. Davi usava os seus olhos para chorar. E ele usou tanto os seus olhos para chorar que agora a sua visão está prejudicada. A sua visão está enevoada, ele não consegue mais enxergar direito. Acho que todos nós já experimentamos isso, né? Quando a gente chora, a visão fica um pouco embaçada. Só que para Davi, essa era uma situação constante agora. Ele não é que ele tinha chorado um pouco e daí a visão dele estava embaçada. Não, ele tinha chorado tanto que os olhos dele já não conseguiam mais enxergar direito. Os olhos que o Senhor me deu para ver agora estão imprestáveis, porque eu sou obrigado a usá-los mais para o choro do que para enxergar. Davi está pedindo que, pela sua misericórdia, Deus o livre e salve dos seus inimigos. E para justificar esse pedido, Davi apresenta 3 argumentos. O primeiro argumento é que se Deus permitir que os seus inimigos, que os inimigos de Davi o matem, Deus estará se privando do louvor de Davi nesse mundo. O segundo argumento é que a dor de Davi é tanta que ele não aguenta mais gemer, e ele é obrigado a dormir numa cama molhada pelas suas próprias lágrimas. O terceiro argumento é que, como Davi é obrigado a usar os seus olhos muito mais para o choro do que para ver, a própria visão de Davi está turvada e prejudicada.
Talvez esses três argumentos sejam capazes de justificar os pedidos que você faz a Deus em oração. Talvez você possa usar exatamente esses três argumentos nas suas orações a Deus para justificar os seus pedidos. Talvez não. Talvez esses argumentos aqui em particular não se apliquem à tua circunstância neste momento. A questão aqui não é tanto se esses argumentos e justificativas se aplicam a você ou não. A questão aqui é entendermos que cada um dos pedidos que nós fazemos a Deus, nós devemos usar o trabalho de argumentar a favor deles para que Deus possa considerá-los como justos e corretos. Deus quer que nós nos demos o trabalho de argumentar com Ele em oração. Deus quer que nós nos demos o trabalho de justificar os pedidos que nós fazemos a Ele. Não é que nós precisemos convencer a Deus. Não é que com os nossos argumentos nós vamos convencer a Deus. Não é que com os nossos argumentos a gente vai conseguir fazer com que Deus mude de ideia. Como se nós fôssemos mais sábios do que Deus e soubéssemos melhor do que Deus aquilo que é melhor para nós. Não é isso. O trabalho de argumentar e justificar os nossos pedidos não são para convencer a Deus, mas para mostrar a Deus que nós os importamos com aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Nós tocamos nisso de forma rápida na pregação da semana passada. E o exemplo, a ilustração que nós vemos foi a seguinte: imagina que teu filho chega até ti e diz: pai, mãe, eu preciso de 100 reais. E daí vai embora. Ele não explica por que ele precisa de 100 reais. Eu tenho quase certeza que você não daria os 100 reais para o teu filho. Afinal de contas, ele não explicou por que ele precisa de 100 reais. Agora, se ele se desse o trabalho de argumentar contigo e justificar o pedido, se ele dissesse: mãe, pai, eu preciso de 100 reais porque eu preciso comprar isso aqui vai me ajudar na escola, eu vou conseguir progredir mais, eu vou conseguir estudar melhor, eu vou conseguir tirar notas mais altas, daí eu vou conseguir fazer uma faculdade, daí eu vou conseguir... A situação, a figura muda com a argumentação, né? O pai vai pensar: opa, olha só, o meu filho, ele está se interessando pelos estudos. Eu vou dar os 100 reais que ele está pedindo. Agora, se ele simplesmente chegar em ti e disser: pai, mãe, eu preciso de 100 reais, e vai embora, não se dá o trabalho de argumentar, não se dá o trabalho de justificar, tu vai pensar: bom, esses 100 reais não devem ser assim tão importantes, porque ele não argumentou comigo, porque ele precisa de 100 reais. Agora, quando ele diz que é para os estudos, para que ele consiga progredir melhor na escola, essa é uma boa justificativa, uma justificativa que qualquer pai ficaria orgulhoso do seu filho. Com Deus é da mesma forma. Nós temos que mostrar para Deus que aquilo que nós estamos pedindo é importante. E não é que Deus não saiba que seja importante. Deus sabe que é importante. Só que Deus quer que nós consideremos importante aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Porque se nós não consideramos importante o que estamos pedindo a Ele, e Ele nos desse aquilo que nós estamos pedindo, nós não demonstraríamos nenhuma gratidão a Ele depois. Porque como alguém vai mostrar gratidão por uma coisa que ela não considera importante? Só existe gratidão quando... Só existe gratidão no nosso coração quando nós consideramos aquilo que foi feito a nosso favor como sendo algo importante.
Além disso, quando nós nos propomos a argumentar e justificar os nossos pedidos a Deus, nós nos obrigamos a procurar na palavra de Deus aquilo que o próprio Deus diz acerca das nossas circunstâncias. E de como a sua palavra nos promete circunstâncias melhores e mais favoráveis. Nós somos obrigados a isso. E quando nós fazemos isso, quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, à procura de promessas e conceitos que justifiquem os nossos pedidos a Deus, a nossa confiança e esperança e fé em Deus são alimentadas de tal forma que nós passamos a ter certeza de que Deus aceitará a oração que nós fazemos a Ele. E é exatamente isso que acontece com Davi. Versículo 8. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Davi agora tem certeza de que Deus vai responder positivamente ao pedido dele. Justifique com a própria palavra de Deus os teus pedidos a Deus e Ele aceitará a tua oração e a tua fé, a tua confiança, a tua esperança em Deus serão aumentados. E tendo então essa fé, essa confiança, essa certeza em Deus, nós podemos denunciar diante de Deus os nossos inimigos, como Davi faz nos versículos 8, 9 e 10. Davi tem certeza. Davi diz: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu o meu pranto, a voz do meu pranto. A certeza que Davi tem de que Deus só responderá positivamente à sua oração leva Davi a ordenar que os seus inimigos se afastem dele. É como se Davi estivesse dizendo para os seus inimigos: se vocês querem continuar vivos, se vocês querem sair vivos, é melhor vocês se afastarem de mim. Porque Deus já ouviu a minha oração. Deus vai atender ao meu pranto. Deus vai atender o meu choro, as minhas lágrimas. Se vocês querem sair vivos dessa situação, é melhor vocês se afastarem de mim, porque se vocês não se afastarem de mim, Deus vai vir com tudo e vocês vão morrer, porque Deus já ouviu a minha oração. No versículo 9, Davi novamente expressa a absoluta certeza de que ele tem, de que Deus aceitará e responderá positivamente à sua súplica e oração. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se, versículo 10, envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. A certeza de Davi é tal que ele sabe que Deus vai envergonhar os seus inimigos. Deus fará com que os seus inimigos retrocedam e que num de repente, eles sejam derrotados. Talvez você esteja numa situação semelhante à de Davi, sendo acossado por inimigos de carne e osso. Talvez neste momento os inimigos que querem te fazer mal não sejam pessoas de carne e osso. Talvez sejam espíritos malignos. Ou talvez você seja o teu maior inimigo neste momento. A tua carne, os teus pensamentos e a vontade que você tem de ir em direção ao pecado. Não importa quem sejam os teus inimigos neste momento, se o mundo
pessoas de carne e osso, ou então se o diabo, ou então se a tua própria carne, não importam quem sejam os teus inimigos. Se você se der ao trabalho de argumentar a favor dos teus pedidos a Deus para justificá-los, a tua fé, a tua esperança e confiança em Deus serão tais que você terá a ousadia de denunciar os teus inimigos diante de Deus, predizendo a derrota de todos eles. Assim, quando você perdeu a prova na escola por ter faltado, você tinha que justificar essa falta para ter o direito de fazer a prova no outro dia? Assim também nós devemos aprender a justificar os nossos pedidos a Deus. Nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, pedir a misericórdia de Deus, pedir que Ele não nos castigue no seu furor, que Ele não nos repreenda na sua ira, pedir com que a disciplina dele cesse, porque a disciplina dele já trouxe fruto, nós já nos arrependemos, nós já confessamos o pecado, e agora então a disciplina pode acabar. Nós devemos aprender a justificar os nossos pedidos a Deus, e então a denunciar os nossos inimigos em oração a Deus, predizendo a derrota deles. Confesse os teus pecados, justifique os teus pedidos, denuncie os teus inimigos e Deus aceitará a tua oração. Amém.